No Nordeste, a gente morre cedo. Mordida de cobra, queda de cavalo, um tiro, uma facada, talvez uma bala doida. O homem do sertão está sempre arriscando a vida. Luiz Gonzaga, essas são algumas de suas palavras em entrevista que você concedeu recentemente a uma revista de destaque. Sabe, Lu, há muito tempo que eu estava pensando em fazer um programa com você. Eu pensei em diversas maneiras e resolvi partir para uma coisa autêntica e espontânea. Lu, nesse programa que agora começa, eu conto com a participação de um artista brasileiro. Um grande artista brasileiro que está começando a despontar. Ele sabe muitas coisas de sua vida, mas ele também tem uma porção de dúvidas. Luiz Gonzaga Júnior, por favor. Você conhece esse moço, Luiz? Eu acho que já vi ele. Como é que é? Tudo bem por aí? Menino travesso, inteligente. Escute uma coisa, você começou a cantar aí e eu estava lembrando do sertão que eu conheço pouco, não tanto quanto você, mas que eu conheço e que gosto muito. Eu queria saber como é que foi a tua infância. Minha infância? Ora, Luizinho, é danado você me perguntar isso. Mas minha infância foi uma infância de menino pobre, mas não tão infeliz, porque eu creio que uma criança pobre, uma criança, enfim, dificilmente ela pode saber que é infeliz, desde que tenha o carinho de seus pais. Isso não me faltou em casa, como não tem faltado também na minha, você sabe disso. Mas sim, e eu soube aí que você costumava muito tocar com o Zé Januário, vovô, um negócio desse aí. Tem um ditado que diz que filho só puxa o pai quando ele é cego. Mas eu protesto. Eu tenho orgulho, a vaidade de dizer, e faço com grande entusiasmo, que puxei meu pai. E isso me ajudou muito na vida. E um moleque, quando acompanha o seu pai, que tem esse privilégio, ele se torna mais seguro. E se o velho for bom, ele também será um bom. Mas disseram também que você era meio assim, sabe como é que é? Meio audacioso, que houve um negócio de um namoro numa feira lá, que o pai não queria, que você... Bom, como é que é isso? Realmente, eu já tinha meus 18 anos, eu cismei de casar. Mas o diabo é que a moça que eu escolhi, ela era rica. Quer dizer, bom, pra lá, pro lugar, era filha de grande. Eu, moleque fiota, tocador de fole, já tinha uma habilidadezinha para arranjar uma moça melhor. Mas o pai da moça me chamou de molequinho sem futuro, tocadorzinho de meia tigela. Eu soube, não achei bom. Dizem que o homem é fruto do meio. Hoje, homem que sou até já meio velhote, não tenho coragem de matar uma mosca. E naquela época, como era bonito matar, eu achei que era um desaforo muito grande que estava recebendo e eu ia matar o homem. Não tinha coragem, mas tomei uma lapada de cana, me botei para a feira, onde eu sabia que ele estava, e mandei ele repetir, ele disse que era mentira do povo. Aí eu fui contar vantagem no meio dos meus amigos, dizendo que tinha desmoralizado o homem. Mas ele foi por detrás lá na feira, falar com a minha mãe, pedir que me retirasse da feira, senão ia haver uma desgraça. Eu me retirei, minha mãe me tirou com muita habilidade. Quando chegamos em casa, ela me mandou brasa. Me deu uma pisa que ela... como rendeu essa pisa? Está rendendo até hoje, porque por causa dessa pisa eu fugi de casa e foi a salvação da lavoura. Mas olha, você falou aí pisa, eu não sei o que é pisa. É surra. Ah, sim, pisa é surra no sertão. Agora, um outro negócio, propriamente qual foi, assim, a causa da sua saída de lá, que também não... A causa? É. Foi justamente essa, porque eu queria casar. Eu quis matar um homem, levei uma grande surra, fiquei desmoralizado, e aí caí no mundo. E dali veio direto para o Rio, foi para Recife, qual o destino? Não, eu tinha 18 anos, me apresentei no primeiro quartel, isso foi em 1930, e cheguei em Fortaleza, que meu mesmo sendo pernambucano, nós morávamos, eu nasci na divisa de Pernambuco com o Ceará. Então, o centro mais próximo, mais importante, era justamente Fortaleza. E ali eu menti. Eu mudei a idade. Eu disse que tinha 21 anos. Então eu podia ser soldado sem a permissão dos meus pais.
se falava muito em revolução, eu entrei no exército e foi bonzinho, viu? Mas escute, e no exército você já desarnava na sanfona lá, compondo? Não, porque eu achava que tocava um instrumento muito ordinário, que era sanfona de 8 baixo. Eu estava com a mania de que eu indo para a cidade grande, aquele instrumento inferior, claro que não teria preferência nenhuma. Aí não disse para ninguém que sabia tocar. Mas e como é que foi a saída do exército? Quando você saiu do exército, você tinha que... Eu fiquei 8 anos sem pegar em sanfona, sem pensar em sanfona, mas quando disseram que eu ia ter baixo, eu comecei a me prevenir para o futuro. Aí tive que comprar um acordeão para aprender de novo. Seu Lua, com licença. É verdade que você participou de 5 revoluções? Homem, é verdade, eu participei de 5 revoluções. Revolução de 30, em várias fases, e a de 32, e depois em 33 eu fiz a chamada Guerra do Chaco, e já aí um bocado de participações. Veio a de 34, a integralista e a intentona comunista. Então foi revoluções como o diabo, viu? E você deu muito tiro? Não, eu nunca dei um tiro. Nenhum. Não, naquele tempo e até hoje, o Brasil, um lugar bonzinho danado para a revolução. Luizinho, continuou com a bola. Mas sim, aí você saiu de lá, no caso, e... Mas também você passou por Juiz de Fora, se eu não me engano. Aí você vê, a Juiz de Fora foi aquela beleza já, em 32 eu servi lá e conheci um tocador lá, um soldado, e andei vendo pela primeira vez um acordeon já em 34, foi em 34 em Juiz de Fora quando eu vi pela primeira vez um acordeon. Aí passei, aí me apaixonei. Digo, opa, quando eu puder... Sim, mas qual era, assim, tocando acordeon, qual era o seu ídolo, em que você se baseava? Porque, sabe como é que é? A gente tem que ter, fora de casa, a gente tem um ídolo. Quem era o tocador que você gostava na época, que você tocava no seu acordeon? Eu, como estava servindo aqui em Minas, bem próximo de São Paulo, então naquela época o maior tocador era mestre José R.L., Antenógenes Silva e Arnaldo Meirelles. Eu escutava pelo rádio e ficava encantado. E cantando era mesmo Augusto Calheiros, que gravou uma canção com Antenógenes Silva, acompanhado no acordeão de Antenógenes Silva, e eu fiquei naquela de paixão, doido para comprar instrumento, mas não podia. Então eu fui juntando aos pouquinhos. Então me faça o seguinte, eu queria que você me ilustrasse Antenógenes Silva. Antenógenes? Um pedacinhozinho, assim, pra... Eita, como é que pai é? já vem, viu mãe, pai já vem. Antenógenes, onde é que está Antenógenes aqui na minha sanfona, meu Deus do céu? E sim, mas pulando de um pau para um gancho, assim, meio... Mas é o negócio lá... Como é que foi o negócio do encontro com Miguel Lima? Ah, bom. Aí eu já estava tocando ali pelo Mangue, no Rio de Janeiro, e chegou Miguel Lima se propondo em botar letras e músicas minhas, porque já havia musicado também para Antenógenes Silva. E eu estava por ali doido que me aparecesse um letrista. E aí começamos. E fomos por ali, fizemos 17.700, fizemos Dança Mariquinha, por sinal foi a primeira música que eu gravei. Você pode relembrar o 17.700? Mas você falou aí no meio do encontro com o Miguel Lima um negócio muito importante, que é a referência de você tocar no Mangue. Sim. E o que é o Mangue, como é que era, por quê? Bom, o Mangue, naquele tempo, era uma rua, um bairro do Rio de Janeiro, chamado Mangue, onde se juntava toda noite muitos homens e mulheres eram nas casas, nas portas e por ali. Então os homens geralmente passavam calados, tinha rádio patrulha não tinha não, mas tinha carro patrulha por ali e muito marinheiro estrangeiro, e a gente tocava nos bares, correndo pires e ganhando dinheiro de toda a cor, dinheiro de tudo quanto era nação do mundo. Estás entendendo? Tô manjando, tô. Mas sim, e aí tinha, parece que um baiano, um negócio assim, que deu guarida aí, como é que é? Bom, quem me deu guarida foi um baiano chamado Xavier Pinheiro, que posteriormente se tornou meu compadre, porque ele foi quem me batizou e foi quem ele criou também. Quer saber mais de alguma coisa? Sujeito, travessa. Muito mais, mas ainda vou chatear muito mais ainda. Uma história muito bonita, que você sabe que realmente é uma história muito linda, a história da sua vida, viu, sujeito? Luizinho,
Eu gostaria de conhecer agora mais uma das composições de seu pai com Miguel Lima. Um exemplo, Luiz. Mas não foi Miguel Lima e meu pai. Meu pai foi tema para nós, mas já na fase de Humberto Teixeira. O Miguel Lima surgiu, por exemplo, uma rancheira que foi a primeira música que eu gravei cantando, chamada Dança Mariquinha. Quer ver? Uma coisinha, sabe? Mas sim, e por essa época, quando você gravou a Dança Mariquinha, parece que você tinha uma briga lá na gravadora, com um negócio de gravar isso, não gravar aquilo. Então... Bem, foi o seguinte, quando eu gravei Dança Mariquinha, realmente eu já vinha gravando solos de sanfona. Eu era dessa fábrica, RCA Victor, como solista, como sanfoneiro. Mas e como cantor eu não tinha aparecido ainda, mas eu queria cantar. O diretor não me aceitou como cantor. Até que uma fábrica chamada Odeon, que existe até hoje, fabulosa, se propôs a me aceitar como cantor. E a RCA ficaria comigo como sanfoneiro. Aí veio a discussão e tal, mas eu acabei gravando a RCA mesmo como cantor. Lua, você chegou a participar de programas de garotos? Ah, era meu fraco. Eu já era conhecido, era freguês. Você participava em quais programas? Ari Barroso, Em Busca de Estrela, de Silvino Neto. Era um programa assim, com um nome romântico. Também, naquele tempo, o Ari Barroso era o titular mesmo, era o absoluto. E como é que mestre Ari Barroso via a sua participação em seus programas? Eu ia sempre tocar uma valsinha de mestre Zé Rielli, de Tenório Silva e tal, mas eu só tirava nota 2, nota 3, até 3,5. Quando eu acertei com o Caminho do Norte, que cheguei lá dizendo para ele que ia tocar um negocinho do Norte, foi justamente o Virem Mestre, esse aqui. Me 2 pão naquele dia. Mas eu estou notando aqui um negócio, você está tocando com o acordeão praticamente fechado. Por que isso, tocar? É porque lá do Norte nós somos fraquinhos. O negócio de puxar muita sanfona cansa. Eu, muito vivo, achei que tocando com ela meio fechada era mais econômico. Malandragem, né? É malandragem mesmo. Mas continua... Aliás, esse negócio com ela fechada aconteceu nesse número que se chamou Chamego. Então, eu queria tocar muita velocidade, mas eu não tinha técnica, não tinha boa mecânica, e através do jogo de fole consegui enrolar o povo. E eu vou enrolando até hoje. Mas escute um negócio, e com o Miguel Lima, parece que você teve um problema de que você queria passar para música nordestina, ele não queria, etc e tal. Me explica esse negócio, detalhe. Sim, o problema com o Miguel Lima é que ele era um letrista muito bom, botou letra até em Tic-Tic do Fubá, Panho de Cavaquinho, ele era de morte. Mas eu queria entrar no norte, no meu nordeste, queria decantar minha terra, o sofrimento dos meus caboclos, os forrós. Eu precisava de um letrista que fosse nordestino. Aí nós brigávamos muito e eu acabei descobrindo o grande Humberto Teixeira. Mas o Humberto Teixeira você descobriu direto? Como é que foi? Não, eu não conhecia o Humberto Teixeira. Naquele tempo que estava em muita evidência era Lauro Maia. Eu não sabia nem que o Lauro era cunhado de Humberto Teixeira. Quando eu procurei Lauro Maia, que disse a ele que queria, disse, olha Luiz, eu te conheço, sei que você grava na RCA Victor, você toca muito bem, mas eu não sou letrista, eu faço minhas coisas aqui mesmo, engendro, quer dizer, inventa, cria, mas eu mesmo faço letra e música, sai junto, os meninos 4 horas em Coringa e gravam e tal, mas o que você deseja, eu não posso realizar o seu sonho. Mas eu tenho um cunhado, que eu tenho certeza que ele vai acertar direitinho com você. Ele se chama Humberto Teixeira. Se você quiser conhecê-lo, eu cuido de aproximar você dele. E cuidou realmente. Quando veio Humberto Teixeira, conversamos e tal. Ele era bacharel, tinha um escritório de exportação. A primeira letra que ele botou na minha melodia foi No Meu Pé de Serra. E eu fiquei feliz. Quer ouvir? Claro. Uma lembrancinha, né? Mas sim, e com o Humberto Teixeira, qual foi assim um dos maiores sucessos que você teve com o Humberto Teixeira? Você podia tocar pra mim também? Foi bonzinho porque nós acertamos o passo. A segunda letra que ele botou, que ele fez pra mim, e danado, eu estava pensando até aí que o Humberto Teixeira só era letrista. E não era não? E ele me cozinhando com pouco fogo. Depois é que eu vi que o homem era bom de letra, bom de música, bom de poesia, de tudo. Aí a dupla foi de lascar, né? Ele fazia um negócio, era meu e dele, eu fazia nenhum, era meu e dele. Eu fazia nada, era meu e dele, ele fazia 10,
Mas cortando aí, qual era o sistema de você, assim, como é que o Humberto Teixeira penetrou tanto, por exemplo, em negócio como pé de serra, que é um negócio muito assim, Bom, nosso? aí é que ele é cearense, nascido em Iguatu, e mesmo tendo vindo cedo para o Rio de Janeiro, estava sempre em contato com o sertão. O pai dele era ferroviário lá no Ceará, e ele, o velho dele, sertanejo autêntico também, foi uma família sertaneja. Humberto nunca esqueceu daquela vidinha sertaneja. E a maneira de trabalhar, assim, como é que era? Você dava música para ele botar letra, você dava um trecho, ele já tinha uma ideia preparada? Enquanto tive temas importantes, ele fazia letra com a facilidade danada. Tanto quando ele fazia primeiro um monstro no joelho, eu cantava a música, ele fazia aquele monstro e levava para casa, quando voltava vinha a letra com poesia e tudo. Luiz, qual foi o maior sucesso obtido pela dupla Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira? De passagem, vamos fazer um corte nessa biografia, me permita, Luizinho. Essa música foi gravada há alguns meses atrás por um moço chamado Caetano Veloso. Foi. Logo em seguida você foi procurado por Gilberto Gil. Como é que você vê essa moçada falando tanto em Luiz Gonzaga? Como é que você sente isso? Por quê, hein, Lua? Bom, eu acho que é uma questão de liderança. Porque você é cantor, Não. é músico, Não. você é um homem de televisão. Uhum. Mas se você tivesse sido cantor ou músico, que idade você tem? 33. Viu? Não vai dando certo. Idade de Cristo. Quer dizer que quando eu estava no apogeu, é bem possível que você tenha me assistido em algum lugar. Você é aqui de São Paulo? Sou Luiz. E você Tenha me assistido em algum lugar. Assisti. E como você, Caetano, Gilberto e muitos outros, me assistiram também. Mas como são músicos, cantores, artistas, então eles são unânimes em afirmar que tiveram a minha influência, como você teria afirmaria. Gonzaga, eu vou te confessar uma coisa. Eu ia todos os domingos pela manhã ao auditório da então Rádio Cultura na Avenida São João. Meu pai me levava às vezes ao Teatro Municipal para ver a orquestra sinfônica, mas eu não sei porquê, eu me identificava muito mais com o som do triângulo, da sanfona, da zabumba. Zequinha Catamilho, né? Pois é. Tá vendo? Pois é isso. Se você fosse um cantor aí, um cara bacana, que andasse fazendo zoada aí, você diz, coisa lua e tal. É isso. Liderança. Mas agora, papai, o negócio é o seguinte, eu fico às vezes pensando, o seu primeiro prefixo foi vira e mexe, certo? Foi. Como assim, em que época e por que surgiu o seu prefixo, que é até hoje, boiadeiro? Ah, sim. Foi o seguinte, eu tive primeiramente vira e mexe, depois veio baião. Devido ao prefixo também, o baião número 1 aquele. Era muito natural que o baião, que este é o baião número 1, fosse o meu prefixo. Mas eu gostaria de ter um prefixo assim como um aboio. Quando Armando Cavalcante e Clécio Caldas me mostraram o boiadeiro, eu senti que boiadeiro não marcava uma região. E era uma canção que poderia ser cantada no Brasil inteiro como sendo sua. E eu então achei que o boiadeiro se prestava mais, porque eu apliquei ali um aboio. E eu faço isso até hoje, e canto com certo entusiasmo, e eu acho que eu acertei também por aí. E agora, vamos ver, e você passou a cantar boiadeiro, que passou a caracterizar até hoje. Agora tem outro negócio que também caracteriza muito, que ele acompanha até hoje, é o refrão de abertura, de apresentação, Luiz, Lua, Gonzaga, sua sanfona e sua simpatia. Isso também eu queria saber a origem disso. Primeiramente, o César de Alencar dizia assim, na Rádio Clube. César de Alencar dizia, Luiz Gonzaga, o maior sanfoneiro do Norte, do Nordeste, quiçá do Brasil. Então, foi do programa Paulo Gracindo. Paulo Gracindo foi quem me deu esse slogan de Luiz Gonzaga, sua sanfona e sua simpatia. Dizem que eu era um mulato muito simpático, então eu acho que ele não foi muito longe, ele acertou. Outro negócio também é da origem, assim, por que utilizar somente o triângulo, a zabumba, por que só o trio? Eu também queria saber isso. Bem, eu vinha cantando sozinho, mas eu precisava de um ritmo, porque a música nordestina precisava de coro. Coro que eu digo é coro de cachorro, coro de bode. Eu gosto para bater, como no Rio de Janeiro se usa coro de gato, né? Então, primeiramente, eu criei o zabumba baseado nas bandas de coro lá do sertão, aquelas que nós chamamos de Esquenta Mulher,
a zabumba, os tocadores, os pifeiros. Então eu tirei a zabumba, porque eu, quando moleque, havia tocado zabumba junto com os tocadores. Mas a zabumba só, eu fiquei assim com a asa quebrada. Precisava descobrir um instrumento bastante vibrante, agudo, para brigar com a zabumba. Vim por aí com a zabumba só, era o catamilho. Até que vim no Recife passar um menino vendendo cavaco chinês, aquele tubo nas costas, tocando o tinguilim, como ele chamava o tinguilim. Aí ele fazia aquilo com uma certa cadência, né? Eu disse, pronto, achei o marido da zabumba. Vamos ouvir agora só a zabumba. Era assim que eu trabalhava. Vamos ver os dois em conjunto agora. É um casamento realmente perfeito que vai durar por longos anos também. Agora, uma outra coisa também, assim, nas descobertas e nos porquês, é a mudança da roupa. Porque eu acho que você antes não devia usar o traje que você usa atualmente, ou que usou. Você deve ter passado por uma transformação também lógica dentro disso. Bem, eu acho que para o homem matuto, um sertanejo, demonstrar que é sertanejo e que é vaqueiro, ele não precisa trazer, né, o cheiro do vaqueiro, como muitos poetas aí, intelectuais, admitem que a roupa de couro só é bacana com o cheiro lá do costume, quando se curte a roupa com casca de angico, etc. Não, basta uma estilização. Eu cheguei a usar roupa de couro, roupa de vaqueiro, mas pesava muito, era muito incômoda e não se encontrava um couro perfeito para confeccionar sua roupa de vaqueiro. Então foi modernizando. Uma coisinha, foi modernizando, acabei ficando só com a cabeça do lampião, que foi essa que eu escolhi para caracterizar o meu tipo. Lua, você já viajou por todo o Brasil, Realmente. todos os estados e territórios. Você chegou a participar de campanhas políticas, de comícios? Rapaz, olhando meu fraco, não é bom. Agora não dá mais, mas antigamente era bonzinho, rapaz. Aqui em São Paulo eu fiz a campanha de Emílio Carlos, fiz a campanha de Dr. Jânio Quadros. Você ganhava muito dinheiro fazendo suas campanhas? Não ganhava nada não, era de graça. Era de graça. Luiz, e a história do Atum Preto, hein? Ah, essa foi uma lenda cearense, que diz que o Atum Preto é aquela canção que o povo conhece. Vamos ver inteiro? Não sei o que vou dizer, porque nada foi combinado. Se o negócio vir parte de você, quer que passa de mim? Vamos falar um pouquinho de Zé Dantas? Vamos falar um pouquinho do Zé Dantas. E eu faço com muito prazer, apesar de o Zé Dantas não viver mais. É uma pena, porque morreu jovem e o Zé Dantas era completamente diferente do grande Humberto Teixeira. Humberto Teixeira, um homem que tanto decantava e continuou decantando o sertão, como o asfalto também. Ele às vezes se dava o luxo de misturar os dois, sertão e asfalto. Zé Dantas apareceu puro, sertanejo puro, tangendo bode, aboiando, imitando o cantador, era uma maravilha. Então ele também fez coisas maravilhosas, assim como este Voz da Seca, que é o baião que os intelectuais da atualidade gostam de lembrar, de se referir, é o Voz da Seca. Luiz, vamos apresentar os seus acompanhantes? Vamos. Aqui, primeiro aqui na minha esquerda, eu apresento o Dominguinhos, que me acompanha desde Pichipitim tocando sanfona. Esse caboclo é fogo, é o rei do forró. Rei do forró. Ele não gosta de forró, não, é forró mesmo. Temos aqui o Toninho, que me acompanha um bocado de anos, e esse mais novinho, esse mais moderninho aí, é o Januário. É meu primo, meu afilhado, e tem o nome de meu pai. Só que ele tem que me respeitar. Luiz, vamos continuar conversando com o seu filho? Embora eu gosto de conversar com meu filho, viu? Dá um exemplo aí para quem tem filhos. Eu queria que você me dissesse do encontro. Eu acho importante os encontros assim na sua vida, porque eu sei da história de outros encontros. O encontro de você com o Zé Dantas.
Ah, foi muito interessante porque naquela época ele era estudante no Recife, estudante de medicina. E eu estava lá descansando uma coisinha no hotel e ele bateu na porta, entrou aboiando, tá dizendo bote. Que tchau! Oi, tchau, tchau, tchau. Que negócio, o cara é doido. Quem é você? E ele na maior intimidade. Lola, tu tá bom. Eu pensando que ele fosse o maior caipira do mundo, matuto mesmo, daqueles brobó, daqueles brabos. E o caba era universitário. E começamos a falar e tal, ele me tratando com a maior intimidade, garotão, essa coisa toda. No fim, terminamos fazendo música juntos. Quer dizer que ganhou a parada logo de início, foi entrando e sendo ele mesmo. Esse foi originalíssimo, era um homem muito simples, inteligente, sabido como o diabo. Deus que eu tenho em bom lugar. E eu devo dizer que aqui entre nós é uma briga mesmo violenta entre você gostar de Humberto Teixeira, eu gostar de Zé Dantas, não sei. Sabe como é que é, né? Não, isso deixa pra lá, não houve briga não, porque ambos rapazes super educados, civilizados. Houve uma politicazinha legal, né? Vamos dar um pulo aqui no negócio. Eu queria saber, nós sendo jovens, como é que você está vendo o modo como a juventude agora no Sul está te recebendo? Bem, o meu contato no Tuca, cantando para os universitários, foi espetacular. Agora, daqui para frente é que eu vou ter a certeza, se continuar como aconteceu esta semana setembrina aqui em São Paulo, aí eu estarei felicíssimo. Mas eu queria saber, papai, cortando, eu queria saber especificamente o seguinte, eu sei que o pessoal recebe muito bem, tem que receber muito bem, porque afinal de contas você é raiz. Estão me chamando de raiz, o que é isso, hein, Luizinho? Eu sei lá, eu estou perguntando para você o que é raiz, você tem que me dizer o que é. Raiz você, então é fruto. Fruto. Obrigado pela ressalva. Agora, diga-me o seguinte, o pessoal não está, o pessoal está sabendo o que você está fazendo, o pessoal está sabendo quais são as referências que você está fazendo, o pessoal está entendendo o teu trabalho, ou o pessoal está, sabe como é que está gozando do teu trabalho, está apenas se divertindo, está apenas aplaudindo porque ouviu dizer, sabe como é que é, né? Nada disso, porque ali se trata de um público evoluído, que está por dentro. A juventude de hoje é uma juventude musical, é uma juventude que lê, é um público realmente espetacular. Então, você vê que eles me recebem com respeito, se diverte, conhece a minha jogada perfeitamente, e quando chega a sua vez, já a manifestação já é completamente diferente, às vezes eu não estou entendendo nada, e eles estão se divertindo, e quando chegam os outros, aquela beleza. Então eu acho que para esse momento é preciso que o artista tenha simplesmente um comportamento exemplar e não tenha complicação, porque se ele quiser complicar ali, então a vaca vai pro brejo. Luiz Gonzaga Júnior, eu quero saber qual a sua opinião sobre a obra de Luiz Gonzaga. Bem, a obra de meu pai é um negócio espetacular realmente, que abrange toda uma região, no caso a região nordestina, abrange toda uma problemática social da sua região e de todo um país. E se nós quisermos realmente estender, nós pegamos praticamente toda a América Latina. Meu pai, um sujeito criado nos Cafundós, no caso, se alguém aqui do Sul quiser falar, em Exu, lugar que ninguém conhece aqui no Sul, assim, normalmente. Parte de lá para o Rio de Janeiro, trazendo tudo aquilo no bojo, na cabeça, e começa a soltar através, é lógico, dos seus letristas, mas sempre localizando através do seu sentimento, e isso eu sei também, analisando toda aquela problemática que ele tem e jogando seu protesto em relação àquilo dentro da sua maneira de colocar o protesto, dentro da maneira nordestina de colocar, e fazendo com que todo esse trabalho ultrapasse o tempo. De onde a importância de um trabalho ligado ao seu ambiente social, ligado ao seu ambiente político, ligado ao seu ambiente econômico, como é o caso do meu pai. Ele tem toda essa junção se qualquer pessoa quiser examinar.
Eu nunca separei as três coisas dentro do trabalho do meu pai. Por isso eu julgo altamente importante em todos os sentidos. Luiz Gonzaga, você sabe que o nome desse programa é Proposta. E, acima de tudo, o sentido da proposta é analisar no presente aquilo que se foi, analisar as coisas do passado e traçar caminhos para o futuro. Lua, como artista, quais são as suas propostas? Está aí bem pertinho de você. Acabou de falar. Gonzaga meu. Luizinho, você pode dar um exemplo da proposta? Lógico que sim. Vamos lá. Seu filho já nos colocou a opinião que ele tem a seu respeito. Agora eu quero saber o que Luiz Gonzaga pensa do artista Luiz Gonzaga Júnior. Gonzaga meu, ele recebeu de mim todo incentivo para estudar. Se tornou um artista universitário e me proporcionando muita emoção, muita alegria por ser um rapaz muito sério. E vendo atuar aqui em São Paulo, no meio da juventude, esta juventude valorosa, estudiosa, universitária, então eu não tenho mais dúvida de que ele está com uma jogada própria, tem a sua personalidade, tem a sua música e vai morrer de velho agradando porque ele tem um próprio estilo. E eu não posso dizer mais nada porque o resto é aquela curtição. Muito bem, o seu Lua falando em curtição. Bem, mas o programa não é de curti-lo, o programa também é de entender. E é esse o nosso objetivo maior. Você já trouxe uma proposta. Eu quero conhecer uma outra grande proposta que você faz como artista. O Quinteto Violado. Luiz Gonzaga, o que representa o Quinteto Violado dentro do atual panorama musical do Brasil? Tudo. A sustância, o tutano do corredor do boi, a vitamina, a proteína, Padecis, Frei Damião, a Cêcio Ferreira, Lampião, Cego Aderaldo, Nelson Ferreira, Zé Dantas, tudo isso. E Luiz Gonzaga? Obrigado. É o Quinteto Violado. Quer um exemplo? Claro. Quinteto Violado é uma outra proposta de Luiz Gonzaga. Lua, Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Eu me lembro agora de um fato muito expressivo. O assistente de produção desse programa, nosso companheiro Ingo Reinaldo, retornou recentemente da Europa. E ele nos escrevia, e em todas as cartas falava do som, mas do autêntico som brasileiro, da música de Luiz Gonzaga, da música de Humberto Teixeira. Mas ele falava também de Zé Dantas. Asa Branca, você não tem nada que cite a Asa Branca em conjunto, em parceria com Zé Dantas? Sim. A volta da Asa Branca.